Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 11. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11. Aqui nessa palavra a gente vai ver qual que é a vontade de Deus para conosco, né? Tem o título: A lei do Senhor é bem patente. Diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará para nós da além do mar, para que não o traga e não nos faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará, te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Versículo 17: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra, a terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhe havia lhe dado. Amém? Todos podem se assentar. Eu vou repetir o versículo 19. Essa palavra é muito importante, irmãos. Versículo 19 diz assim: a proposta de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Olha que maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus nos ensina muitas coisas. A princípio, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, às vezes nos falta entendimento, né, para a gente desvendar alguns mistérios que está na palavra de Deus, mas aos pouquinhos o Senhor vai clareando a nossa mente e nos dando resposta, ao ponto de a gente conseguir enxergar Deus em tudo na nossa vida, ao ponto de a gente compreender que Deus, dentro da palavra dele, Ele nos ensina como ser um bom funcionário, Deus nos ensina como ser um bom patrão, Deus nos ensina como ser um bom obreiro, como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Deus nos ensina como devemos nos portar com vizinhos. Deus nos ensina tudo através da palavra de Deus. E nós precisamos aprender com essa bênção que está diante de nós, irmãos. Tem muitos lugares que essa bênção, que é a palavra de Deus, é proibida até a entrada no país. A primeira coisa é que quando você chega em determinados países,
eles averiguam a sua bagagem, mas não com o intuito que você está levando, de repente, entorpecente, fazendo algum tráfico. Eles olham para ver se a Bíblia está dentro da sua bolsa. E muitas vezes, preste atenção, o fato de a pessoa estar com a Bíblia dentro da sua bagagem é motivo para que essa pessoa fique retida naquele país. O diabo, ele sabe, irmão Braz, que através da palavra de Deus a gente vai conseguir a salvação. O diabo, ele sabe que através da palavra de Deus as pessoas vão começar a largar idolatria, bebedeira, fornicação, prostituição, maledicência, através da palavra de Deus. E Satanás, ele trabalha em muitos lugares para que as pessoas não venham compreender o poder que há na palavra de Deus, e até mesmo nem chegar até o ouvido das pessoas a palavra de Deus. E nós somos privilegiados, irmãos, porque, volto a repetir, eu falo isso para os irmãos praticamente todos os cultos, a gente tem a faca e o queijo na mão. Nós estamos hoje num domingo, é 8h02 agora, as portas estão abertas, graças a Deus. A gente não corre o risco, por enquanto, de chegarem aqui e mandar fechar tudo, porque nós temos liberdade ainda, irmãos, de cultuar a Deus. Ainda temos ainda. Mas onde nós estamos colocando esse presente que Deus está nos dando? Muitas vezes a gente tem esquecido. Muitas vezes, irmãos, nós temos deixado a palavra de Deus de canto, não dando valor para ela, ao ponto de a gente continuar caindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas. E Deus, quando Ele, inspirado, irmãos, aqui nessa passagem, Ele vai falar para os irmãos ali, para as pessoas, para o povo de Deus, que a palavra não está encoberta. E Deus é tão tremendo que Deus, ele fala assim no início dos versículos, que não está encoberta. Ou seja, você pode ver, você pode ler, você pode meditar. Mas muita gente, irmãos, às vezes perece, porque não tem prazer em ler Bíblia. E Deus está dizendo: eu tenho vida para vocês, eu tenho vida. Mas onde está o prazer? Salmo capítulo 1: antes tem o seu prazer, repita, igreja, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. E Deus, quando Ele começa a dizer aqui para a igreja, o povo, Ele fala que a palavra não está encoberta, que não está longe de nós, não está de repente nos céus. Olha, Deus é tremendo, para que as pessoas usem de desculpa, dizendo: está lá no céu, não tem como eu chegar a esse conhecimento. Mas Deus está dizendo: você tem livre acesso, você tem livre acesso, você tem livre acesso. Livre acesso. Irmão Adriano, o que você está querendo dizer? Deus está dizendo: nós temos a palavra e nós não queremos usar, não queremos meditar. E Deus, quando Ele chega com essa passagem aqui para nós, Ele fala aqui no versículo 15, a gente já vai chegar no ponto onde Deus quer falar conosco mais ainda. Versículo 15: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Quando Deus ele está falando isso para nós aqui na palavra de Deus, Deus está dizendo que a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Existe o caminho bom e existe o caminho mau. Deus não vai amarrar a corda em nós
e vai falar assim: olha, é o seguinte, você tem que me servir agora. Aí amarra a corda, traz você arrastado, te empurra para dentro da igreja, para dentro da presença de Deus e fala: agora me serve. Deus não faz isso. Deus é tão bom ainda, irmãos, que Deus fala assim: olha, eu vos proponho vida, eu vos proponho o caminho que leva à salvação, mas em contraste a esse caminho está um caminho também mau, está o caminho que leva à perdição. Tenha a escolha correta. De que se queixa o homem vivente? Lamentações. Dos seus próprios pecados. Muitas vezes nós escolhemos errado, irmãos, e queremos jogar a culpa em Deus. É como o pastor Carlos falou aqui, muitas vezes, precisa ser falado isso aqui, sei que não é uma palavra com muita audiência, assim, vamos dizer assim, mas precisa ser falado. Muitas vezes a gente quer fazer da palavra de Deus uma mandinga. Deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Deus tem vida todo dia, irmão, para nós. Deus tem palavra de vida eterna todo dia para nós. Quando Pedro foi questionado, os discípulos em si, quando muitos discípulos abandonaram Jesus, falaram: e vocês também querem ir? Pedro falou, inspirado por Deus: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Mas às vezes a gente quer repetir isso como uma poesia e não quer colocar isso na nossa vida. Nós precisamos escolher, irmãos, o caminho que leva à vida. Nós precisamos escolher o caminho que leva à salvação. E como eu falei para os irmãos, é até uma sátira, né, irmão Wagner? O irmão não tinha o costume de ler a palavra, mas ele fazia da Bíblia um amuleto. Ele pegava a Bíblia, aí abria toda hora uma palavra. Deixa eu ver o que Deus tem para mim. E ele ia viajar e tirou. Deixa eu abrir para ver o que Deus vai falar comigo. Aí saiu o versículo: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu sei que parece um negócio assim, uma sátira, mas, irmão Adriano, por que você está falando? Para chamar a sua atenção mesmo, para você entender que Deus quer que você leia, não por mandinga, é para você aprender, para não dar cabeçada na vida, para não viver tropeçando, para não viver errando. Deus, Ele quer que as nossas escolhas, igreja, sejam para louvar e engrandecer o nome de Deus. Deus, Ele é bom. Somos nós que às vezes somos maus pelas nossas escolhas. E olha só, versículo 16, Deus ainda é tão bom, irmãos. Deus tem uma paciência com a gente. Porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que o quê? Vivas. Jesus, uma certa feita, eu falo isso todo culto, as pessoas falam: Senhor, 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 Jesus, Mestre, Senhor. Aí Jesus, sabendo a intenção, fala para eles: por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando, o que eu vos ordeno? Muitas vezes, irmão, a grama que é bonita é do vizinho, e a gente não valoriza o que nós temos. Muitas vezes o caminho legal que está lá fora, e a gente não valoriza que Jesus morreu na cruz para te salvar. Aí damos cabeçada, voltamos muitas vezes machucados, e Deus está de braços abertos para receber novamente. E é bem claro, irmãos, se os irmãos repararem bem, todos os homens e mulheres de Deus, que Deus iria instruir para uma grande obra, Deus fazia questão de falar com todos. E a fala de Deus, irmão Braz, era repetitiva. Olha, irmão Braz, se quiserem ser prósperos,
não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que te prolongues os teus dias na terra. Deus falava assim com Josué, Deus falou assim com Davi, Deus falou assim com o carnal Saul, porque Deus dá oportunidade para todos. Mas nós precisamos escolher o caminho que é correto. Deus, Ele dá essa autonomia para nós, irmãos. Mas não, o caminho de Deus é chato, é pesado. E Deus está dizendo: eu estou propondo vida para vocês. Eu estou propondo salvação para vocês. Mas me ame. E amar a Deus, irmãos, não é da boca para fora. Uma das coisas que vai comprovar que nós amamos a Deus é a nossa obediência. Não podemos dizer que amamos a Deus e continuar com as mesmas práticas. Ah, ama a Deus e vive com inveja. Não ama. Ah, eu amo a Deus e vive maltratando as pessoas. Não ama. Ama a Deus e vive xingando. Não ama. Ama a Deus e vive na idolatria. Não ama. Fala bonito, fala grosso, tem diploma disso, daquilo, mas vive de qualquer jeito. Não ama a Deus. Jesus disse, irmão Braz, a gente conhece a árvore pelos frutos. Se não der fruto, não adianta falar. Mas muitas vezes, irmãos, é o que eu falo para os irmãos, Deus dá oportunidade. A gente precisa aprender a escolher aquele que é certo. A gente precisa valorizar o tempo que Deus nos dá. Eu viajei com o pastor e a gente encontrou um homem lá que eu acho que era da infância do pastor lá, na época que ele era criança. E lá ele falou, um cigarrão na boca, bem idoso. Eu não sei dizer para os irmãos qual é a idade dele, que às vezes a pessoa está um pouco maltratada mesmo, né, devido ao uso de álcool, cigarro. E ele falou assim que agora ele ia para a igreja, porque como ele está no resto da vida, ele já aproveitou, agora ele ia para a igreja, falando e rindo com um cigarro na boca. Muitas vezes, vou falar, irmão, precisa falar isso aqui. Muitas vezes a gente está aqui, fala que é crente, mas a gente não quer obedecer a palavra de Deus, não quer viver para Cristo. Muitas vezes Deus está dando oportunidade a todo momento para nós. E por que você não quer orar? Deus, eu não tenho tempo de orar. Será que não tem tempo ou não é a prioridade orar? É para nossa reflexão, irmãos. Deus está dizendo, e Deus sempre dá as duas escolhas. Versículo 17: porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então vos denuncio hoje, que certamente perecereis. Deus está dizendo: se escolher o caminho bom, eu vou abençoar. Se escolher o caminho ruim, vocês vão perecer. Vou repetir de novo: se escolher o caminho bom, eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar. Mas se escolher o caminho ruim, Deus está dizendo: vai perecer, vai perecer. E isso, irmãos, precisa entrar no nosso coração. Olha o que diz mais. E essa é a parte que eu queria chegar com os irmãos, que é o versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós. Preste atenção, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus vai dar um conselho, irmão Braz. Deus vai nos dar um conselho, irmão Braz, aqui. Olha o conselho de Deus. Ele propôs bênção, maldição, vida e morte. Aí ele diz assim na parte C: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida.
Escolhe, pois, a vida, igreja. Deus dá opção, mas Deus está dizendo: faz o bem, faz o que é certo, rapaz. Escolhe aquilo que vai te levar a ter comunhão com Deus. Não podemos viver de aparência, não podemos viver somente de falar. Deus está dando conselho para nós. Tem um caminho ruim, tem um caminho mau, mas escolhe o caminho bom. Escolhe o caminho bom, igreja. Ah, não está evangelizando direito, as pessoas não veem. Mentira. As pessoas não querem Jesus, a sua grande maioria. Se os irmãos fazem passar aqui, dá uma volta no quarteirão, os bar estão cheios. As pessoas estão na rua aqui fora, aqui nessa rua, mas não querem Jesus, irmão Marluz. E não é por falta de falar não, irmãos. As pessoas não querem. E a gente ainda tem que ter uma paciência, irmão. Vamos para Jesus, vamos para a casa do Senhor. Jesus é bom. Irmão, nós não precisamos vir à força. A Bíblia diz assim, o pastor Carlos leu aqui hoje, falou hoje aqui, citando quando ele estava dirigindo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido no poder. A Bíblia diz que naquele momento que Pedro, ele estava pregando, pouquíssimas pessoas estavam seguindo a Pedro. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eu estou falando de Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus, que andou lado a lado de Jesus. A Bíblia chega a dizer que algumas centenas, cento e poucas pessoas mais ou menos, irmão Bert, seguia a Pedro, o discurso de Pedro falando de Jesus. Mas quando chegou o momento, num discurso, o vento soprou. E não é esse vento lá fora, é o mover de Deus, a hora de Deus. E diz a palavra que o Espírito Santo se apossou daquelas pessoas ali. Quando se apossou daquelas pessoas, a partir daquele momento, a igreja começou a crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Há um tempo para todas as coisas. A única coisa que Deus quer é que nós escolhemos o caminho da vida, o caminho da salvação. E algo para os irmãos entender. Irmão Wagner, tinha uma empresa que eu mandava mensagem. Escuta isso, irmão Marluz. Eu mandava mensagem para uma empresa que tinha ali na Moca, mais de 5 anos. Eu cheguei lá algumas vezes, irmã Selma, e o pessoal viu o serviço e falou: não gostei, não quero. Olha isso, irmã Neide. Não era o tempo de Deus, você vai entender isso. Passou-se alguns anos, em meados de 2021, essa mesma empresa me procurou e falou assim: eu gostei do seu serviço, eu quero você. E quer algo mais? Ah, irmão dele, é porque trocou de pessoal lá, mudou de gente, por isso que a mesma pessoa, porque quem manda e quem desmanda é Deus, quem ordena é Deus. Outro testemunho rápido, para os irmãos entenderem isso que eu estou dizendo para os irmãos. Eu lembro que quando a irmã Brás é minha testemunha, compramos o terreno ali. Primeiro dia que o trator estava tirando terra, a mesma pessoa que me vendeu me denunciou na prefeitura. E a arquiteta estava fazendo algumas coisas erradas e não nos contou. A fiscal chegou lá e falou: pode parar a obra. Primeiro dia de obra. Mombers lembra, né, Mombers? Só que tinha uma palavra atrás, em Neemias capítulo 4, e a parábola da grande pesca, que Deus falou para mim uma certa feita, quando eu estava indo no monte fazer campanha: olha, irmão Adriano,
eu não vou te dar a casa na mão assim com a chave, mas vou te dar muito trabalho. Eu tinha isso no meu coração. E a fiscal chegou lá assim: é o seguinte, e para a obra, tira os tratores daí, manda o pedreiro parar, porque se não parar, isso em 2015, se não fala a memória, estou mal, tô ficando bem. Aí eu multo você 15 mil, a multa na época, e muda a arquiteta. Ela pegou a malinha, foi embora. A mãe Michele estava grávida. Eu falo, irmão Braz, sabedoria, ele teve fé também. O irmão Braz falou assim: mandei ali aí, continua ou para? Olha a pergunta do irmão Braz, ele foi ousado. Ela falou: irmão Braz, pode continuar, que a gente só vai parar essa obra quando eu entrar para dentro. Irmão Adriano, você desafiou a... Não era a minha índole. Na minha índole estava tudo certo, eu paguei para ter os documentos. A arquiteta fez algo errado. Olha só, no dia seguinte a mesma pessoa que vendeu foi lá de novo, e a gente orando. 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 Aí o São Mário, Deus já o levou, foi lá, está construindo, continua na obra, o trator está lá. A mesma fiscal, irmã, sabe que falou: para, vou te multar. Ela falou: deixa eles construírem em paz. Está tudo certo, porque quem manda é Deus, igreja. Sabe que está difícil de entender? Quando chegar o tempo de Deus, Deus vai bradar. Quando chegar a hora de Deus falar assim: é a hora, vai lá, abençoa ele, abençoa ela, Deus vai fazer. É Deus. E se a gente não entender isso, a gente vai sofrer, porque a gente vai falar: Deus está esquecendo de mim. Mas não, é porque não é o tempo certo. Não é o tempo certo. Mas quando chegar o tempo de Deus, irmão, sai da frente de Satanás, sai da frente de capeta, sai da frente de tudo. Que Deus entra com tudo. E o que eu quero dizer para os irmãos, a mesma coisa que Deus falou: eu vos proponho o caminho da vida e o caminho da morte. Deus está dizendo: escolhe o caminho da vida, que vou te prosperar, vou te ajudar, vou te dar livramento. Nós precisamos escolher isso. E Deus está falando aqui conosco, irmãos. Pode estar tudo ao contrário, mas se Deus quiser entrar e mudar tudo em 24 horas, ou em apenas minutos, Ele muda. Ele muda. Eu creio nesse Deus, e você precisa crer nisso em nome de Jesus, amém? Então que Deus abençoe. Nós só temos a ganhar com a presença de Deus. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Continue crendo no Senhor, igreja. Não desfaleça, né? Deus abençoe. Quem fez